Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar com a nossa aulinha de inglês de ontem, certo? Eu começaria com a correção dos exercícios do caderno de atividade, mas a prof ainda não recebeu de todos os alunos, tá? Então, eu vou deixar para corrigir essa tarefinha semana que vem, porque ainda tem bastante alunos para me enviar, tá? Então, eu quero corrigir quando o maior número possível de alunos já tiver feito a tarefa, tá bom? Então, se você ainda não fez, você vai ter mais um tempinho para fazer também, tá? O que eu vou corrigir hoje é o listening, tá? Que é da página 5 da apostila, o exercício 13 e 4. Por que eu vou corrigir? Porque a prof não conseguiu disponibilizar para vocês o listening ainda. Para aqueles que conseguiram, que já têm o listening, que conseguem acessar pelo RA, Realidade Aumentada Positivo, ótimo, tá? Para aqueles que não conseguiram, sem problema, tá? A gente vai corrigir essa atividade e a prof vai tentar estar disponibilizando os listenings na medida do possível. Então, quando alguém não tiver o listening, prof, eu não consegui acessar, tá travando, não tá abrindo, vocês me sinalizam. Prof, não tá abrindo, tem como mandar o listening para mim? Aí a prof disponibiliza o listening, tá? É porque eu não tenho ainda um dispositivo no meu celular gravador de voz, que eu vou fazer isso hoje, tá? Para eu poder estar disponibilizando os listenings para vocês. Mas para a gente não deixar essa atividade pendente, eu já vou corrigi-las com vocês hoje, tá? Então, olha só, lá na página 5, atividade 3, vocês iriam ouvir o quê? Uma reportagem sobre um festival, tá? E tomar notas das principais informações que vocês ouviram, certo? Que informações seriam essas? Quantas pessoas falaram, né? Que jogos eles mencionaram nessa fala deles e qual era a opinião sobre o evento, qual era a opinião de cada um deles sobre o evento, certo? Então, assim, a prof vai ler uma vez o listening, tá? Para quem já ouviu, de repente vai ficar mais fácil de entender. Para quem não ouviu, vai ter oportunidade de ouvir pelo menos uma vez, tá bom? É bem curtinho. Então, esse é uma pessoa falando. Street games like stickball, jump rope and hopscotch are cemented in the childhood memories of many native New Yorkers, at the annual Street Games Festival held each spring in Thomas Jefferson Park in East Harlem. New generations are introduced to old traditions. The second person. Events like this are so important because it kind of bridges the gap between the kids and the adults. Third person. It's interesting because I used to play it as a child and now I'm showing them how to play it. And they like it event though it's from way before. Então, how many people speak? 3 people, certo? Então, vocês vão responder 3 people speak, ok? Então, vou colocar aqui para quem tem dificuldade de escrever em inglês, né? 3 people speak. Então, são 3 pessoas que falam nesse áudio, ok? Which games do they mention? Lá no início do áudio, stickball, jump rope and hopscotch. Então, só o primeiro senhor que fala, que é um senhor que fala nesse áudio, ele menciona esses 3 games, tá? Que é o stickball, jump rope and hopscotch. Os outros, eles não mencionam nenhum game, certo? Então, os jogos mencionados são esses aí. Então, a gente vai responder. They mention. Deixa eu pegar aqui na mão, que tá mais rápido. They mention
jump rope, and hopscotch. Hopscotch, ok? Aí, a terceira pergunta é qual a opinião deles sobre o evento, né? Então, the first one, o primeiro, ele acha que os jogos são, eles relembram a infância, né? Que ele introduz tradições antigas às novas gerações. O segundo fala que é um evento importante e o terceiro diz que é interessante. Então, eu vou tentar dar uma reduzida aqui nessas respostas. The first one, the first person says, the first person says it, que é o festival, introduces old traditions to new generations. The second, a segunda pessoa. The second says it's an important event. The third, que é a terceira pessoa, says it is interesting. Vocês dão uma pausa para anotar a resposta, tá? Para a gente continuar. A questão 4 também é relacionada a esse mesmo listening, tá? E vocês vão responder as seguintes questões. Letra A. Where and when does the event take place every year? Então, onde e quando o evento acontece todo ano? Aonde que ele acontece? Onde que ele acontece? No Parque Thomas Jefferson, toda primavera, each spring. Então, esse a prof já deixou anotado aqui para vocês, ó. Então, a letra A. Ó. Então, a letra A, vocês anotem aí. Então, ele acontece no Parque Thomas Jefferson, toda spring, toda primavera, tá bom? Letra B. Why is this event important? Por que esse evento é importante, né? Porque ele faz uma união, ele faz uma ponte entre as crianças e os adultos, né? Porque é uma forma deles interagirem com as brincadeiras que os adultos tinham quando eram crianças e as brincadeiras das crianças de agora, né? Então, aqui a letra B, ó. Because it, tá? Letra B, right? E letra C. The third speaker is a mom teaching her kids some old games. Então, é uma mãe ensinando seus filhos jogos antigos. Do the children like it? As crianças gostam? Yes, they do. Yes, they do. Okay? Yes, they do. Very good. So, that's it. Let's begin with use it to. Eu vou só
só apagar esse aqui, porque a gente vai iniciar com... Vamos lá. Esse listening que vocês acabaram de ouvir agora com a minha linda voz, né? É para vocês tentarem lembrar aí que quando esse listening ele se trata de que época, né? Olha essa frase aqui nesse quadrinho verde aqui, ó. It's interesting because I used it to play it as a child, and now I'm showing them how to play it, and they like it. Então, olha o que essa mãe disse para o filho. É interessante porque eu costumava brincar disso quando criança, e agora eu estou mostrando a eles como brincar. E eles gostam, certo? Então, ela está expressando algo em que momento? In the past or in the present? Né? O que ela costumava fazer? No passado, né? Ó, when did the person habitually play the game? Quando que ela costumava jogar esse jogo? No passado. Né? In the past. Então, aí a letra A, in the past. Ela costumava jogar. Hoje em dia ela não joga mais. Ela estava simplesmente mostrando para o filho. A letra B. What expression does she use to say playing games was a habit? Qual foi a expressão que mostra que esse jogo era um hábito dela? A expressão é use it to, que ela costumava jogar, certo? Use it to. E a letra C, what's the form of the verb right after this expression? Então, logo depois do use it to, como que ficou o verbo? Como que é a forma desse verbo? Ele está no passado, na past form ou na base form? Tá lá, use it to play. Então, ele está na base form, certo? Ele está na base form, por quê? Porque ele está acompanhado de to. Então, sempre que o verbo estiver acompanhado de to, ele deve estar na forma base. Então, ele nunca vai estar no passado, ele nunca vai estar acompanhado de S, de ES, de ES, de ED, de nada disso, tá? Ele vai estar sempre na forma base, ok? Então, olha só, o que vem a ser esse used to? Bem, pessoal, o que vem a ser esse used to? Esse used to, ele é usado para se referir a hábitos que você tinha no passado, certo? E que atualmente você não tem mais. Por exemplo, você pensando agora na sua vida, né? Vocês ainda são jovens, são crianças, mas alguns hábitos que vocês, de quando vocês eram menores, vocês não têm mais. Por exemplo, vocês têm hábitos de chupar chupeta? Não, talvez alguns de vocês nunca chuparam chupeta, mas alguns de vocês tinham esse hábito, hoje não tem mais. Outra coisa, por exemplo, ter o hábito de mamar mamadeira, né? Quando vocês eram menores, talvez vocês tinham esse hábito, hoje em dia vocês não têm mais, já tomam o leite, o café no copo, na xícara, certo? Então, são hábitos que vocês tinham e atualmente não tem mais, certo? Então, o used to, ele descreve exatamente isso. E o que vocês reconhecem desse used to aqui, ó? Isso aqui indica que é passado,
Então, por exemplo, eu vou dar uma frase aqui, ó. Eu costumava jogar vôlei quando eu era mais jovem. Então, eu costumava jogar vôlei quando eu era mais jovem, certo? Então, quando eu quero descrever algo que eu fazia e que eu não faço mais, eu tenho que usar a expressão use it to. Junto com ela, eu vou usar esse verbo, tá? Na forma base, aqui no caso eu estou usando o verbo play, pode ser qualquer outro verbo, certo? E a ação que eu realizava, né? Se era de jogar vôlei, se era de fumar, se era de comer muito, certo? Então, quais hábitos você tinha que você não tem mais, tá? E como nós estamos falando de passado, olha só aqui nesse quadrinho azul de vocês aqui, ó. A prof já até sujou de giz aqui. Ó, para fazermos sentenças negativas, nós temos que usar quem aí. E para fazermos perguntas, nós temos que usar o didn't e o did. Porque estamos tratando de uma situação no passado, certo? Então, olha só. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui. Se eu quero dizer que eu não costumava fumar quando eu tinha 40 anos, então eu vou colocar na forma negativa, certo? Aqui, ó. Então, eu não. Então, I didn't use. Ó, aí eu vou usá-lo na forma base, porque eu estou usando o auxiliar. I didn't use to smoke when I was 40, quando eu tinha 40 anos. Então, a forma negativa dessa expressão, a gente tem que fazer dessa maneira aqui, tá? Eu vou usar o auxiliar, o used to. Ele passa a ficar na forma base, esse verbo continua na forma base, como ele sempre esteve, tá? E coloquei a frase na forma negativa, tá? Para eu perguntar para vocês, se você costumava fazer alguma coisa, eu vou usar o did. Então, eu vou dizer assim, did you use to play marbles? Você costumava brincar de bolitas? Então, did you use to play marbles? Então, eu uso o auxiliar para fazer a pergunta. O verbo used to fica na forma base, tá? Por ele ser um verbo usado no passado, então ele tem que ficar na forma base, tá certo? Depois a gente vai estar fazendo mais exercícios para vocês pegarem bem o jeitinho disso aqui. Mas é as mesmas regrinhas de passado simples que a gente estudou no bimestre passado, tá? Virando a página aqui, no Your Turn. Então, nós temos aqui um exercício para a gente fazer e treinar um pouquinho. Olha só, página 6. Your turn. Number 1. Complete the sentences with used to about people's past habits. Use verbs from the box. Então, aqui a gente tem os verbos. A gente não sabe qual frase que eu vou usar esse verbo. Então, vocês têm que entender a frase para poder escolher o verbo adequado. Então, nós temos o verbo ride, que pode ser andar de bicicleta, andar a cavalo. Play, jogar, brincar. Jump, pular. Throw, arremessar. E do, fazer,
certo? Então, de acordo com a frase, eu consigo aí identificar qual o verbo que eu vou usar, tá? Só que antes do verbo, vocês vão ter que colocar o quê? Used to. Então, vocês vão pôr used to e o verbo desse quadrinho verde. Então, vamos fazer a letra A juntos. Sheila, alguma coisa, with dolls. O que ela costumava fazer com bonecas? Andar? Não, ride eu falei, ou andar a cavalo ou andar de bicicleta. Jump, pular com bonecas. Throw, arremessar com bonecas. Do, fazer com bonecas. Eu acho que play fica mais adequado, né? Então, como que vai ficar a frase? Sheila, vou apagar esse pedacinho aqui. Letra A. Sheila used to play. Certo? Então, vocês vão usar o used to e o play, que é o verbo que está ali no quadro, tá? Assim com todas as outras frases. Então, vamos ver a letra B. Jeff and Paul a bowl for their dog all day long. O que será que o Jeff e o Paul costumavam fazer com uma bola para o seu cachorro o dia inteiro? Play já foi, então elimina o play. Andar não pode, ride, porque é ride a bike. Pular uma bola? Arremessar uma bola? Sim, então quer dizer que a letra B vai ser used to throw. Used to throw a ball for their dog all day long. Eles costumavam jogar, arremessar uma bola para o seu cachorro o dia todo, né? Sabe aquele brincadeira de ficar jogando a bola para o cachorrinho buscar e trazer? É isso. Letra C. Aqui nós temos dois espaços. Se nós temos dois espaços e um é no começo da frase, significa que é uma pergunta, né? Ó, lá no final nós temos um ponto de interrogação. Se nós temos o ponto de interrogação, quer dizer que eu tenho que usar o auxiliar do passado, que é did, que a gente viu lá, ó. Ó lá, o auxiliar, did. Então, quer dizer que nesse primeiro espaço aí eu vou colocar did, correto? Did Louise and her sister use to rope together? Rope é corda. O que a gente faz com a corda? Pula, né? Então aí é jump, né? Jump, rope together. E o use vocês vão usar sem o ed, né? Então a letra C, vocês vão colocar o did no primeiro espaço, tá? E depois vocês vão usar use to jump. Did e use to jump. Ok? Jennifer, alguma coisa? Yo-yo tricks at school. O que ela fazia com o yo-yo? Truques, né? Então, used to do yo-yo tricks at school. Letra E. De novo, nós temos uma pergunta, então começa lá com o did use to ride a bike with his neighbors. Então, concluímos aí este exercício, tá? Exercício 2. Exercício 2, gente, vocês vão ter que completar as frases write affirmative or negative sentences about the games these adults used to play as kids. Então, são adultos que costumavam ou não praticar algum desses jogos, certo? Então, ali eu tenho a indicação de cada frase. Se é para ser negativa, tem um negativinho. Se é para ser positiva, tem um positivo, né? Então, a letra A é para ser uma frase negativa. Então, vamos lá para o quadro.
lá para o quadro. Olha só, o que acontece quando a frase for negativa? Eu tenho que usar didn't, certo? Então vamos lá, exercício 2, letra A. Então eu vou começar, Cláudia, certo? Aí tem o tracinho. Então quer dizer que antes do verbo do play, que tá ali, eu vou ter que usar o auxiliar didn't, o use to na forma base, porque eu estou usando o auxiliar, tá? E aí, o restante da frase, né? Que é qual? Play, hide and seek. Ok? Essa é a frase negativa, tá? Usei o auxiliar, o use to na forma base e o verbo restante da frase. Tá bom? Letra B. Frase positiva. Então, se é frase positiva, eu vou ter que usar o used to normal. Então, Antônio e Pedro. Vamos diminuir um pouquinho isso aí, ó. Antônio e Pedro são eles, certo? Só para a gente fazer mais rápido. Eles costumavam used to have treasure hunts at school. Muito bem. Mais uma frase negativa. Lucila e Cíntia são duas pessoas, então eu posso usar they? Posso. They. Se é frase negativa, eu vou usar didn't. Se eu vou usar didn't, o meu use é na forma base. Use to play hot potato with their friends. E letter D, Anderson. Quem é Anderson? He. That's correct. He used, é uma frase positiva, então used to have board games. Tá enxergando aí, gente? Board games at home. Ok? Então, vocês pausem, anotem para aí a gente continuar. Tá ok? Muito bem. Hoje nós vamos encerrar por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Nós faremos mais atividades sobre isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, por favor, tá? Estarei disponível. E aqui no Let's Talk, para a próxima aula, semana que vem, vocês vão entrevistar 2 parentes mais velhos. Pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser a mãe, o pai, um tio, um primo mais velho, tá? E vocês vão perguntar para eles como eles costumavam brincar quando eles eram crianças. E aí vocês vão seguir essas perguntas aqui e escrever suas respostas. Então vocês vão colocar o nome, tá? Então aqui o nome de um, aqui o nome de outro, tá? E aqui as respostas deles para essas perguntas aqui. What games did you use to play? Que jogos você costumava jogar? Who used to play with you? Quem costumava jogar com você? What was your favorite game? Qual era o seu jogo favorito? E how did you play it? E como se jogava isso? Então, em poucas palavras,
você vai descrever, né? O seu parente vai tentar descrever, você vai transcrever aqui como que ele jogava esse jogo, tá? Então essa vai ser a tarefinha para a próxima aula, tá? E quem não fez aquelas páginas que eu pedi na terça-feira, terminem aquelas atividades para a gente corrigi-las todas na semana que vem, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima aula.